Hoje nós vamos tratar das 5 vias de Santo Tomás de Aquino para demonstrar, de alguma maneira, a existência de Deus, através da luz natural da razão. Não se trata de vias teológicas, mas de vias filosóficas ao acesso do conhecimento de Deus. Então, primeiro vamos apresentar um breve panorama das chamadas 5 vias. Vamos prestar atenção especialmente na 5ª via de Santo Tomás de Aquino, o fascínio que ela exerceu e, ao mesmo tempo, objeções que recebeu, e, finalmente, a atualidade da 5ª via hoje. Primeiramente, é interessante situar Santo Tomás de Aquino no seu momento histórico. Ele é um personagem da alta Idade Média, do período mais pujante, mais florescente, mais luminoso, podemos chamar assim, da Idade Média, que é o século XIII. Ele nasceu no ano de 1225 e faleceu no ano de 1274, portanto apenas com 49 anos. No entanto, ele deixou uma obra de teologia monumental. E as chamadas 5 vias, elas aparecem de uma forma bem específica na Suma de Teologia, mas também está presente na Suma contra os Gentios. Em primeiro lugar, a ideia básica é que são 3 ideias elementares. Primeiro, que essas demonstrações para a existência de Deus não são demonstrações no sentido com que a gente se refere a uma demonstração de tipo das ciências naturais ou das ciências matemáticas. Na verdade, são um conjunto de elementos convincentes e convergentes que nos dão uma certeza razoável, verdadeira, acerca do conhecimento de Deus. Mas não são demonstrações matemáticas ou típicas das ciências naturais. Por outro lado, também são demonstrações a posteriori, ou seja, elas partem de constatações da experiência. Não são demonstrações a priori, não partem de ideias pré-concebidas, não. Parte de uma abertura à realidade, de uma constatação do que acontece à nossa volta. Então a gente parte do movimento, da realidade de que as coisas nascem, morrem, geram, se corrompem, a ideia da causalidade que a gente vê presente na natureza, a ordem, a beleza, são realidades que a gente constata, portanto, parte da experiência. Embora as demonstrações não sejam experimentáveis, não é nesse sentido, mas no sentido de que se parte de algo que nos é dado e não de ideias preconcebidas. Enfim, do que se trata? De partir do fenômeno para o fundamento deste fenômeno. E assim Santo Tomás vai estabelecer vias de acesso racional ao conhecimento de Deus. Para a gente aceder a essas 5 vias de Santo Tomás de Aquino, são necessárias premissas fundamentais. 3 premissas, simples, mas essenciais. Primeira, aceitar a existência de um mundo externo a nós. Entender que uma coisa são os objetos, outra coisa são o sujeito. Sem esta distinção entre o sujeito que conhece e o objeto conhecido, fica absolutamente confusa a nossa consciência. Então, o primeiro ponto, aceitar essa realidade que se propõe a nós. Há um mundo exterior a nós. Por outro lado, também é necessária uma consciência do próprio eu, de um núcleo pessoal. Uma consciência que me fala de uma realidade corpórea e, ao mesmo tempo, espiritual. Ou seja, nós temos uma psique, uma capacidade de conhecer. A minha vida tem uma orientação, eu tenho um núcleo pessoal, que é aberto ao conhecimento. Isso me gera um interesse em conhecer, isso me gera um problema, e por isso a gente se coloca a questão de Deus. Eu gosto de lembrar, quando penso nisso, em que Giovanni Reale, em um livro muito interessante que se chama Saúde, Corpo e Alma, na Antiguidade Clássica, em Platão concretamente, ele diz que a descoberta desta psique, desse eu pensante, na verdade, causou uma verdadeira revolução cultural na Grécia Antiga. Se a gente pensar, de fato é assim, porque a arte arcaica, antes do período clássico, ela representa a figura humana sempre muito fragmentariamente,
quase que hierarquicamente, de uma maneira assim, onde a gente não percebe a harmonia do todo. A arte clássica, pelo contrário, se a gente pensa em uma Vênus de Milo, um Discóbolo, o que a gente percebe? Um organismo, um todo, uma unidade. Isso tem a ver com a ideia da psique, que organiza tudo. Então, nós temos um corpo informado por uma alma. Então, essa consciência do próprio eu, de eu poder me orientar, isso me gera uma orientação na vida, no meu ser, na minha personalidade, o interesse pelo mundo. É essencial também para a gente aceder ao conhecimento de Deus, em última instância. E, finalmente, além desta consciência do mundo externo e da consciência do próprio eu, é fundamental apostar em que nós somos capazes de conhecer alguma coisa. Existe uma capacidade reflexiva humana que me dá acesso ao conhecer. Nós sabemos o quanto a filosofia moderna acentuou as limitações e os condicionalismos do conhecimento humano, a tal ponto que chegou a cair num certo agnosticismo, não se pode conhecer absolutamente nada. Ora, se nada se pode conhecer, tampouco a Deus se pode conhecer. Portanto, se a gente parte da premissa de que há um mundo, de que eu posso conhecer, eu conheço e a realidade é cognoscível em algum grau, eu posso sim me orientar ao conhecimento de Deus, mas se eu nego de antemão qualquer uma dessas três realidades, o acesso a Deus é virtualmente impossível. Portanto, premissas essenciais para aceder às vias de Santo Tomás. Isso quem diz é um filósofo italiano, um grande tomista que se chamava Cornélio Fabro. Ele fala de uma maneira assim muito taxativa. É preciso aceitar o mundo externo, é preciso aceitar o próprio eu e é preciso aceitar que nós sim temos capacidade de conhecer algo, se não a totalidade, sim. Nós temos uma capacidade reflexiva e cognoscitiva e, portanto, temos acesso à verdade. E ainda uma advertência importante quando a gente fala das vias de acesso ao conhecimento de Deus. O acesso a Deus é metafísico. Por isso a gente falava, as demonstrações não são matemáticas nem próprias das ciências naturais. É um acesso metafísico. O que significa isso? Que a causalidade a qual a gente se refere nas vias de Santo Tomás é uma causalidade em nível ontológico. É a causalidade do ser, não é a causalidade do fenômeno. Significa dizer que essa causalidade, o princípio da causalidade, ele não é percebido pelos sentidos, ele é entendido pela inteligência. Por isso é uma causalidade em nível ontológico, causalidade do ser e não do fenômeno, não simplesmente daquilo que aparece e que os sentidos percebem. É algo entendido pela nossa inteligência. E, finalmente, essas demonstrações, elas partem de dois pontos, do mundo e do próprio homem. Agora eu vou me deter um pouquinho em cada uma das 5 vias de uma maneira assim bem panorâmica, olhando para os elementos que integram cada uma delas. A primeira via, que é a via chamada do movimento ou da mudança, cuja conclusão é que Deus é o primeiro motor imóvel. A segunda via, que fala da causa eficiente, que a gente observa no mundo, que nos leva a Deus como causa encausada. A terceira via, que observa a contingência que há no universo, que as coisas são, mas poderiam não ser, isso é próprio dos entes materiais, e que, portanto, deve haver um ser necessário. A quarta via, que é a via metafísica por excelência, que nos fala de um Deus que é o ser por essência, e, finalmente, a quinta via, que nos fala de uma inteligência ordenadora, como termo final do nosso raciocínio. Então vamos, ainda que muito brevemente, apontar os elementos integrantes de cada uma destas 5 vias. Então, em primeiro lugar, o ponto de partida. O ponto de partida da primeira via, que é a chamada via do movimento, é a constatação de que tudo o que é passa a ser outra coisa, se corrompe, se gera, existe um movimento, não no sentido de movimento local, mas movimento no sentido de passagem da potência ao ato.
tudo que é impotência passa a ato e não pode se atualizar por si mesmo. É preciso que algo em ato atualize o que há em potência para que aquilo se atualize. Em outras palavras, algo não pode estar em potência e em ato ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. E esse movimento é resultado de algo que está em ato. Aplicando aqui o princípio da causalidade, a gente vai precisar chegar a um primeiro motor que mova sem ser movido. Então, Deus é o primeiro motor imóvel, né, como termo final dessa primeira via que diz respeito à constatação da realidade do devir, do movimento que se vê no mundo. A segunda via tem uma certa semelhança com esta, que é a chamada via da causalidade eficiente. A gente percebe que há uma causa subordinada a outra causa, e a gente poderia pensar na causa do fiere, do fazer-se. Porém, qual é a causa do ser? Porque o efeito é posterior à causa, a causa antecede o efeito. Então, pela via da aplicação do princípio da causalidade às causas subordinadas, a gente vai buscar a causa do ser, o princípio não causado, que é Deus como a causa incausada, que explica os efeitos que estão aí. Todo efeito postula uma causa, e uma causa anterior e superior que possa causar, né? Então, nos referimos aqui à causa do ser, não à causa do fazer, né? E a distância ou a diferença entre a primeira via e a segunda via é a diferença que há entre o movimento e a causa eficiente. São termos que têm uma conotação distinta, mas ambas aplicam o princípio da causalidade. A terceira via, também muito interessante, né, porque é muito também, digamos, intuitiva quase, né? A gente percebe que tudo o que há ao nosso redor mas poderia não ser. Esta planta, este animal, eu mesmo, os entes materiais, de uma maneira muito específica, são, mas poderiam não ser. Tudo mas poderia não ser. Ora, se tudo, absolutamente tudo, mas poderia não ser, o que existiria? Nada. Então deve haver um ser, necessariamente, que explique a existência dos seres, todos eles contingentes. Então essa terceira via nos leva a pensar em um ser que necessariamente. Por quê? Porque nós constatamos os seres contingentes ao nosso redor. A quarta via de Santo Tomás é a via metafísica, por excelência, porque na verdade ela tem um outro olhar, já que não dependente do princípio propriamente da causalidade, no sentido anterior, que é simplesmente constatar que existe uma certa hierarquia ontológica no mundo que nos cerca. A gente percebe que há diferentes graus de ser, ou seja, há uma participação. Como assim? Podemos pensar assim, existem realidades que são sem vida, inanimadas. A gente pode pensar em uma pedra, em todo o universo inanimado. Mas nós constatamos universos, realidades que são vida. O viver, né, é mais do que o simplesmente existir. E nós temos a vida vegetal. Mas num outro plano, nós temos uma vida animal, que acresce muitas perfeições à vida vegetal. Então nós temos sentidos, percepções, né, movimentos, que não há no mundo vegetal. Se a gente pensa no mundo humano, nós temos o entender, o querer, né? Além do movimento e da vida e da existência, há um grau aqui de perfeição muito superior, né? Então, tudo o que é alguma coisa, tudo de alguma maneira tem o ato de ser. Porém, não é do mesmo modo. Existem muitos modos de ser, muitas perfeições, né? A gente vê uma composição radical nos entes, em todas as realidades, que é a composição entre ser, em ato, e essência, a possibilidade, aquilo que a gente é. Bom, mas se nós não somos o nosso ser, de onde deriva o ato de ser? Do qual a minha essência participa, né? Eu participo do ato de ser. Então, deve aqui haver o ser
por essência, aquele que simplesmente é. Não é alguma coisa, ele simplesmente é. O puro ato de ser subsistente, do qual participam todos os outros seres. Vejam o quanto é metafísico aqui o raciocínio, né? Então, a quarta via, né, chega a Deus como o ser por essência, aquele que simplesmente é, não é alguma coisa. Todo o demais, tudo que há na natureza é alguma coisa. É por participação no ato de ser. E finalmente chegamos à última via, que é agora a qual a gente vai se deter um pouquinho mais. A quinta via de Santo Tomás de Aquino para o conhecimento de Deus, que parte de uma constatação que nunca deixou de fascinar a humanidade, vamos dizer assim, desde sempre, desde antes de Santo Tomás e até hoje, que é simplesmente dar-se conta do universo na sua ordem. Isso impressiona muito, que há, mesmo naqueles seres incapazes de pensamento, uma orientação a uma finalidade. Ora, como é que pode haver finalidade se não há inteligência? Por quê? Porque a ordem postula uma inteligência. O acaso não explica a ordem, e a ordem tem a ver com um fim. Por exemplo, se as coisas estão aqui dispostas de um determinado modo, alguém ordenou, e ordenou em função de um fim. É preciso um ser inteligente que explique a ordenação ao fim dos seres não inteligentes que estão ordenados a um fim, né? Então, por essa razão, essa via termina com a ideia de que deve haver uma inteligência ordenadora que explique a finalidade que é patente, manifesta, evidente no universo. Agora chegamos finalmente à quinta via de Santo Tomás de Aquino. Eu vou ler aqui com vocês exatamente como Santo Tomás descreve a quinta via na Suma de Teologia. A quinta via é tomada do governo das coisas. Com efeito, vemos que algumas coisas que carecem de conhecimento, como os corpos físicos, agem em vista de um fim, o que se manifesta pelo fato de que sempre, ou na maioria das vezes, agem da mesma maneira, a fim de alcançarem o que é ótimo. Então aqui eu já queria pontuar um pequeno detalhe, né? O que se manifesta pelo fato de que sempre ou na maioria das vezes. Vejam que Santo Tomás não rejeita a possibilidade do acaso, mas a regularidade com que se dá esta ordenação a um fim, e a um fim que é ótimo, vai sugerir uma inteligência. Isso sim não pode ser fruto do acaso. Então, continuando. Fica claro que não é o acaso, mas em virtude de uma intenção que alcança um fim. Ora, aquilo que não tem conhecimento não tende a um fim, a não ser dirigido por algo que conhece e é inteligente. E ele dá o exemplo, como a flecha pelo arqueiro. Logo, existe algo inteligente pelo qual todas as coisas naturais são ordenadas a um fim. E a isso nós chamamos Deus. Vale a pena a gente se deter um pouquinho nos elementos que constam nesta quinta via de Santo Tomás de Aquino. Primeiro elemento. Todas as coisas, inclusive as que carecem de inteligência, estão ordenadas a um fim. Isso a gente percebe, constata em quaisquer aspectos da natureza, né? Enfim, né? Sempre há uma finalidade associada a um órgão, por exemplo, tem uma determinada conformação, porque aquilo se dirige a uma determinada finalidade, né? Pois bem, a finalidade requer inteligência. Ordem requer finalidade, finalidade requer inteligência. Então, o fim tem que estar na mente de um ser inteligente. E por isso, esse ser inteligente nós chamamos Deus. Por que essa via ela é tão fascinante, tão impressionante? Porque isso não só é constatável, já era na época de Santo Tomás, no século XIII, como hoje, no século XXI, é muito mais patente e evidente a cooperação inconsciente de todo o universo em vista de um fim. O universo tem estabilidade, o universo tem vida,
É incrível como tudo se coordena de uma maneira absolutamente maravilhosa para permitir as condições, inclusive da própria vida humana no planeta Terra. É impressionante, isso maravilha, sempre maravilhou todas as pessoas. Isso nos remete à existência de um autor inteligente e um autor extrínseco, né, que opera em vista de um fim. Né. Então, essa ideia, né, de um universo que coopera inconscientemente para uma estabilidade, uma regularidade, uma ordem, uma beleza, isso maravilha. Por quê? Porque não é racional atribuir a ordem e a finalidade ao acaso. Isso desafia qualquer lei de lógica. O lógico, o razoável, é entender que há uma inteligência que explica a ordem. O acaso não explica a ordem. E a ciência nada mais faz do que constatar cada vez mais a maravilha e a coordenação entre todos os elementos para atingir um fim, que, como dizia Santo Tomás, um fim que é ótimo. Dito isto, vamos olhar algumas objeções que houve à quinta via de Santo Tomás de Aquino. Eu vou me deter naquela que é a mais famosa, que é a objeção kantiana. Porque Kant é interessante, né? No período pré-crítico, antes de ele ler David Hume, ele mudou bastante o pensamento de Immanuel Kant, né, que é um filósofo do século XVIII, né? Ele nasceu em 1724, morreu em 1804, é assim um filósofo que está situado dentro do movimento iluminista, né, do século das luzes. Digamos, ele entendia que a razão humana era capaz de tudo e explicava tudo, né? E de fato ele vai entender que não se pode, através da razão, provar a existência de Deus, né? Mas diante da finalidade, da ordem que há no universo, mesmo Kant ficava absolutamente extasiado, e ele diz, né, em um artigo dele anterior à fase crítica, ele diz assim: esse é um argumento firme e belíssimo. E se a gente ler na Crítica da Razão Pura, antes dele criticar a prova teleológica, ele faz um elogio assim maravilhado, né, exatamente a ideia de uma teleologia que há no universo, que de fato é algo que impressiona. Mas, né, isso é importante, a prova que ele critica não é a prova teleológica de Santo Tomás de Aquino. Kant, na verdade, ele parte de uma constatação da finalidade e imediatamente relaciona isso com a contingência, coisa que Santo Tomás não faz. Ele diz assim: como há finalidade em tudo que há no universo, e a finalidade não pode ser uma contingência, então existe um ser necessário. Não é essa a quinta via de Santo Tomás de Aquino. A via que está dentro daquelas provas que Kant irá rejeitar, porque rejeita o princípio da causalidade, e a via de Santo Tomás, que diz respeito ao ser necessário, que diz respeito à causalidade, é a terceira via. A quinta via não conclui com a existência de um ser necessário, conclui com a existência de uma inteligência ordenadora extrínseca ao próprio universo, porque a ordem que a gente constata não é uma ordem meramente exterior, que requeresse um arquiteto. Não, é uma ordem intrínseca à natureza, que requer uma inteligência ordenadora. Portanto, é uma outra via de raciocínio, né? É exatamente através da ideia da finalidade que se constata no universo, e essa constatação é racional, é evidente, mas isso requer o quê? Uma inteligência. E é nesse sentido que a crítica que Kant desenvolve à prova teleológica não é a prova teleológica expressa por Santo Tomás de Aquino. Então, não é uma crítica contundente de forma alguma, né? Na verdade, essa ideia de uma inteligência ordenadora, de um projeto inteligente, ela não só não foi refutada, como é cada vez mais avalizada. Vale a pena mencionar também que, mais recentemente, nas últimas décadas, surgiu uma corrente dentro de um protestantismo que, digamos, rejeita a possibilidade de uma evolução na natureza, que entende que
diante de determinadas realidades da natureza que parecem que não podem ter sido objeto de um salto, parece que foram assim desenhadas aqui e agora, então existe um desenho inteligente, né? Uma prova pelo desenho inteligente que rejeitaria a possibilidade de saltos e de evolução. Então, isso na verdade não é uma prova teleológica, né? Na verdade, como a gente acabou de mencionar, em Santo Tomás de Aquino, ele fala: as coisas sempre ou quase sempre se ordenam para um determinado fim, mas podem não se ordenar, portanto se admite perfeitamente o acaso. Não é que Deus desenhe tudo exatamente e não deixe espaço para o acaso e para a evolução. Nada disso está presente na quinta via de Santo Tomás. Então não temos por que aceitar como uma prova da existência de Deus uma espécie de desenho inteligente. Não, não é isso. O que a gente vê é um projeto inteligente, algo muito mais amplo. Dentro desse amplíssimo projeto se admite o acaso, eventualmente a irregularidade, com certeza a evolução, tudo isso é absolutamente compatível com a quinta via de Santo Tomás de Aquino. E é isso que cada vez mais fascina. Por quê? Porque nós partimos de uma constatação que se torna cada vez mais óbvia. Até existem teorias atuais que falam de um ajuste fino no universo. É impressionante como um mínimo erro milimetricamente em relação a um aspecto físico poderia não tornar viável a existência da vida, enfim, há muita coisa interessante sobre isso. Mas, sob aspecto estritamente metafísico, essa é a ideia. A ordem supõe uma inteligência, e uma inteligência capaz de formular, né, as coisas tal como nós, com muito esforço, vamos constatando ao longo do tempo e com a evolução das ciências. Por isso, e esse é o último ponto, né, a quinta via se torna de uma atualidade impressionante. Hoje, né, a gente pode dizer que qualquer tipo de argumento que parte, digamos assim, da ideia da verdade, né, ou da ideia do bem, né, eles não são muito facilmente aceitáveis. A gente vive numa era muito agnosticista, muito relativista, que desconfia, suspeita de qualquer imposição lógica e racional ou de qualquer imposição moral. Por exemplo, Kant, ele aceita sim a existência de Deus, mas ele vai pela via da razão prática. Ele diz que a vida moral, né, sugere, né, postula, melhor dizendo, a imortalidade da alma, a vida eterna, um Deus, né? Mas não é algo que ele vai pela via racional, ele vai pela via moral, né? Hoje isso não é muito, assim, digamos, confortável para a sensibilidade atual. No entanto, a beleza realmente continua fascinando e ela tem mais a ideia de proposta do que de imposição. O que eu quero dizer com isso, né? A ordem precede a beleza. Eu tenho uma amiga que trabalha com designers de interiores, é uma pessoa bastante competente e até conhecida, e ela diz isso: a ordem precede a beleza. Quando a gente constata a ordem, imediatamente a gente encontra a beleza. Segundo Santo Tomás de Aquino, aliás, a beleza é uma nota característica daquilo que é metafisicamente belo, objetivamente belo. E isso, né, nos surpreende, né, nos fascina, né, nos tira, né, da realidade cotidiana para nos fazer lembrar da transcendência, né? Então, olhar, né, para a perfeição, para a harmonia, para a finalidade, olhar a beleza do universo, a regularidade, a sublimidade, né, de tudo que a gente vai percebendo cada vez com mais profundidade e precisão, né, de fato é um caminho que nos parece mais compatível com a sensibilidade contemporânea pouco dada a raciocínios muito metafísicos, embora, obviamente, como nós dizíamos, todo o acesso a Deus é metafísico, parte da experiência, mas não é experimentável, né? Portanto, é preciso fazer esse esforço de querer aceder a Deus, é preciso buscar, mas temos aqui os acessos, temos o caminho, a via, né? O universo é lógico, é simples, é ordenado e ao mesmo tempo é complexo.
Isso me faz lembrar, né, uma frase de Leonardo da Vinci, que eu acho que expressa, né, essa frase de Leonardo da Vinci, esse fascínio que a Quinta Via exerceu e continua exercendo. Diz assim: a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. E este é algo do que há de fascinante na Quinta Via. A complexidade e, ao mesmo tempo, a simplicidade que a gente constata no universo quando a gente vê, por trás de tudo, uma inteligência que ordena e que explica toda essa ordem. Em resumo, a gente poderia dizer assim: Deus está à vista, né? Como os navegantes, vemos aqui Deus, né? Esses acessos estão nos convidando, né, a perceber que sim, a inteligência humana é capaz de aceder do mundo material, da criação, para o mundo do transcendente. Isso responde às nossas inquietações ontológicas, epistemológicas e axiológicas. O que a gente quer dizer com isso? Inquietações ontológicas. Como e por que existe o universo? E por que deste modo? Isso é uma inquietação ontológica. Epistemológica, por que isso é inteligível? Por que a gente é capaz de decifrar isto? E, finalmente, qual é o sentido desta ordenação? O para quê? E por isso a ideia da teleologia. Existe aqui uma finalidade. Então, de alguma maneira, né, olhar o universo nos remete ao Deus inteligente, criador, onipotente, causa, primeiro motor, ser necessário, ser por essência. Tudo vai convergindo para um Deus que não só cria, como se mantém no universo, não só cria, como conserva o mundo criado. E aí eu gostaria de finalizar lembrando uma ideia, né, do cardeal Ratzinger, né, o Papa Emérito, já falecido, né, no final do ano passado. O cardeal Ratzinger, como todos sabem, foi um grande teólogo, deixou muitas obras escritas, né, de teologia, assim, bastante hard, né? Aliás, o livro dele, Introdução ao Cristianismo, eu acho que é um pós-doutorado em cristianismo, porque não é nada simples. É uma introdução para quem já está um tanto quanto iniciado em realidades, ao menos filosóficas. Mas Ratzinger, que foi um grande teólogo, dizia que a melhor apologia da fé católica não eram as vias de Santo Tomás de Aquino. Ele dizia que era a beleza que a fé produziu, não só a beleza que a gente vê no universo, mas aquilo que a fé desperta em termos de criação artística, como também a vida das pessoas que foram santas. Isso sim é uma apologia da fé católica, mas não desprezava, obviamente, os raciocínios teológicos. E eu queria finalizar com uma citação dele, que eu acho maravilhosa. Esta confiança no fato de que Deus não se retirou do mundo é uma mensagem que leva à superação daquela que se pode considerar a grande tentação do nosso tempo. Isto é, a pretensão de que, depois do Big Bang, Deus se tenha retirado da história. A ação de Deus não parou no momento do Big Bang, mas ainda continua ao longo do tempo, quer no mundo da natureza, quer no mundo humano. Então estamos aí com a nossa inteligência, né, tendo pela frente o desafio de, a partir deste mundo e das suas manifestações e da constatação do seu devir, do seu movimento, da sua ordem, da sua finalidade, dos graus de participação dos entes no ser, chegar com uma certeza, com segurança racional ao conhecimento de Deus.